Este menino estava correndo na estrada em pânico. Atrás dele havia um carro o perseguindo. De repente, outro carro veio e atropelou o menino. Não sei quanto tempo se passou quando uma família rica acidentalmente descobriu a criança. Depois de ser hospitalizado, o menino rapidamente acordou, mas não se lembrava de nada do que havia acontecido. Ele até esqueceu quem era. A família rica sentiu pena dele, então o adotou. Eles não sabiam que essa decisão salvaria toda a sua família rica. Um dia, o promotor veio de repente para inspecionar. Como a senhora não queria que os livros caíssem nas mãos dessas pessoas, ela teve que jogar os livros pela janela. O menino os pegou acidentalmente. Ele apenas deu uma olhada nos livros, rasgou as páginas e as jogou no fogo. Quando o promotor chegou, o menino estava calmamente assando carne. Apenas a cuidadosa governanta percebeu que os livros não tinham queimado completamente no fogo. A governanta imediatamente deduziu que o menino provavelmente não era um idiota. Com certeza, o menino só precisou olhar para esses livros queimados uma vez para memorizá-los. Este garoto aparentemente tolo não era simples. Kang Suk era originalmente o jovem mestre de uma grande família de conglomerado, mas um incidente mudou sua vida. O pai de Kang Suk, o presidente, voltou de uma viagem de negócios ao exterior, mas não voltou para casa com a esposa, e sim foi para uma casa nas montanhas. Quando o presidente entrou pela porta, viu roupas espalhadas no chão. Ele também ouviu risadas no banheiro. O presidente ficou tão irritado que seu rosto ficou vermelho. Ele abriu silenciosamente a porta do banheiro e descobriu que a pessoa tomando banho com sua amante era Si-wong, seu subordinado. Então o presidente entrou no carro, tentou suprimir sua raiva e ligou para sua amante. O presidente fingiu ainda estar no exterior e disse a ela que quando voltasse, daria uma festa. O presidente então planejou aproveitar os fogos de artifício na festa para matar os outros dois. Ele também disse ao advogado para preparar tudo. Nesse momento, Si-wong acidentalmente pegou um repórter tirando fotos secretas. Depois que Si-wong arrancou a câmera da mão dele, ele acidentalmente descobriu que o presidente tinha retornado ao país. O presidente pode ter sabido sobre o caso de Si-wong com sua amante. Neste momento, o advogado ligou para Si-wong para informá-lo que o presidente sabia sobre isso e planejava matar os dois na festa. No dia da festa, o presidente chamou os dois para o escritório para executar o plano original. Mas, assim que o presidente disparou a arma, ele descobriu que as balas estavam na mão de Si-wong. Neste momento, o presidente soube que o advogado Chang-sik também o havia traído. Eles também tinham envenenado o presidente anteriormente. A raiva do presidente fez com que o veneno surtisse efeito. Eles então culparam a mãe de Kang Suk pelo envenenamento. Eles também forjaram com sucesso o testamento do presidente. Kang Suk não tinha para onde ir, então foi para a casa de Si-wong. Kang Suk acidentalmente descobriu uma foto de Si-wong e a mulher. Só então Kang Suk soube do plano deles. Então Kang Suk pegou a foto e foi até o promotor Kim Jong, na esperança de limpar o nome de sua mãe. Mas Kang Suk não esperava que Si-wong tivesse subornado Kim Jong com dinheiro para eliminar essa ameaça. Então Si-wong contratou alguém para matar Kang Suk. Inesperadamente, Kang Suk foi atropelado por um carro que passava. Depois que Kang Suk acordou, ele perdeu a memória. Ele nem sabia quem era. Por isso, ele foi adotado por aquela família. Depois que todos descobriram que Kang Suk era um gênio, a dona o nomeou Chadong. No início, ela queria adotá-lo como filho, mas ele não concordou. No final, ela teve que enviá-lo para um orfanato. Durante esses anos, ela sempre cuidou dele secretamente. 10 anos se passaram rapidamente, e Chadong havia se tornado um jovem bonito, e ele se tornou um estagiário de promotor. Chadong trabalhava com entusiasmo, como se tivesse sido injetado com estimulantes. Ele cumprimentava todos alegremente e trabalhava com todas as suas forças. Mas Chadong não esperava que o promotor que o designou fosse Si-wong. Si-wong foi quem matou o pai de Chadong há mais de 10 anos. Agora, Si-wong havia abandonado sua aparência maligna e vestido as roupas da justiça para se aproximar do poder. Chadong havia perdido a memória, então ele não sabia que o inimigo estava bem na sua frente. Chadong até cumprimentou Si-wong entusiasticamente, mas Si-wong recusou o arranjo do vice-ministro Cho. Si-wong não permitiu que Chadong se juntasse à segunda equipe de investigação especial. Quando o vice-ministro Cho percebeu a irracionalidade de Si-wong, embora estivesse extremamente irritado, ele estava impotente. O vice-ministro Cho disse a Chadong que a pontuação do estágio de Chadong foi toda determinada por ele. Então, o vice-ministro Cho ordenou que Chadong perseguisse Si-wong. Chadong estava impotente contra o poder opressivo de seu superior. Chadong era apenas um pequeno estagiário, mas, por mais que Chadong tentasse, Si-wong ainda não o deixava entrar na equipe de investigação especial, porque este caso estava sendo investigado pelo prefeito Jung. O vice-ministro Cho tinha uma relação em comum com o prefeito Jung. Para evitar que a investigação vazasse informações, eles não deixaram Chadong participar. No entanto, Chadong não era alguém que desistia facilmente. Então Chadong interceptou os documentos enviados para a segunda equipe de investigação especial. Chadong mentiu que era um funcionário da equipe de investigação. Então ele abraçou os documentos e se esgueirou para o escritório da equipe de investigação. Chadong era um cara esperto, então rapidamente descobriu que Gu-sik tinha uma posição importante. Então Chadong o adulou e elogiou por seus muitos talentos. Mas, depois que Chadong revelou seu verdadeiro nome, ele foi expulso do escritório. Parecia que eles tinham sido avisados sobre esse assunto com antecedência. Naquela noite, quando Gu-sik terminou o trabalho e estava prestes a dirigir para casa, ele descobriu que Chadong estava em seu carro há muito tempo.
Gu-sik ficou curioso sobre como Chadong entrou. Chadong respondeu que o carro provavelmente era muito velho, então ele só precisou chutar a porta 2 vezes para abri-la. Então, Chadong levou Gu-sik a um restaurante. Este era um lugar onde pessoas ricas costumavam ir. Felizmente, a governanta descobriu Chadong e informou o proprietário. Então, através da câmera de vigilância, ela entendeu seu propósito. Ela organizou para que a equipe lhes desse comida. Isso, sem querer, fez com que Gu-sik não menosprezasse mais Chadong. Quando Chadong percebeu que uma boa oportunidade havia chegado, ele rapidamente retirou todas as suas economias. Então Chadong colocou na frente de Gu-sik. Diante dos benefícios imediatos, Gu-sik disse a Chadong que não era impossível entrar para a segunda equipe de investigação especial, porque atualmente o líder da equipe, Se-wong, estava investigando a relação entre o prefeito Jung e o grupo Hwan-hee. Assim, desde que Chadong pudesse encontrar uma testemunha útil, ele poderia ter uma chance de entrar para a equipe de investigação. Então, depois que Chadong observou cuidadosamente, ele mirou em uma garota gorda. Essa garota era a filha do chefe. O nome dela era Jae-in. À noite, quando Jae-in chegou em casa do trabalho, ela de repente viu um carro velho parar na frente dela. Nesse momento, um homem saiu lentamente. Então ele abriu a porta direita do carro e a convidou para comer. Inesperadamente, Jae-in não foi facilmente enganada. Ela pensou que um homem tão atencioso, que ela não conhecia, devia ter uma intenção. Ela achou que ele queria vender algo, então Jae-in imediatamente pegou Chadong e o espancou. Não importava o que Chadong dissesse, Jae-in não o soltava. Então, ela o jogou na pilha de lixo com toda a sua força. Depois, ela o chutou com força, danificando o carro velho. Essa cena assustou Gu-sik, que estava escondido. Chadong se aproximou de Jae-in para resolver o caso, e assim ter uma chance de entrar na equipe de investigação especial. Não! Então Chadong pediu a Gu-sik para devolver o dinheiro que ele havia dado a ela antes. Depois, Chadong foi ao local de trabalho de Jae-in e deu-lhe um presente. Dentro havia uma bolsa. Enquanto os colegas ao redor estavam com inveja, Jae-in vasculhou a bolsa. Dentro, ela encontrou um pedaço de papel. O conteúdo pedia para ela subir para tomar chá juntos, então Jae-in sentiu a sensação de estar namorando pela primeira vez. Jane trouxe o presente de Chadong como prometido. Ela ficou emocionada e disse que não esperava que ele realmente gostasse dela. Antes que Chadong pudesse explicar, Jane concordou que poderia sair com ele algumas vezes, então ela saiu feliz. Chadong então perguntou a Gu-sik o que ele deveria fazer, porque parecia que Jae-in havia entendido mal as intenções de Chadong. Gu-sik disse que se Chadong quisesse se juntar à segunda equipe de investigação especial, ele deveria continuar a deixar o mal-entendido continuar. Então, eles escolheram um restaurante buffet. Para retratar a imagem de uma dama, Jae-in fingiu comer muito pouco, enquanto Chadong foi atender o telefone. Jae-in estava como um tigre faminto, descendo a montanha por 3 dias. Ela começou a comer tudo. Quando Jae-in viu que Chadong estava vindo, ela imediatamente guardou seu prato e fingiu ser obediente. Chadong viu que ainda havia comida na mesa, então perguntou a Jae-in se ela já tinha comido. Claro, Jae-in não diria a verdade, mas Chadong achou que seria difícil acreditar em Jae-in. Nesse momento, Jae-in perguntou a Chadong por que ele gostava dela. Quando Chadong ouviu isso, quase engasgou, mas não pôde deixar de contar o motivo. Então Chadong olhou para as pequenas mãos de Jae-in e disse sinceramente que suas mãos eram gordinhas e abençoadas, como as mãos de um anjo. O garçom apareceu de repente. Ele trouxe dezenas de pratos vazios do chão. A atmosfera de repente ficou pesada. A cena tornou-se extremamente constrangedora. Chadong só pôde sorrir de forma constrangedora e dizer que alguém deve ter deixado um prato ali. Naquela noite, Jae-in estava imersa no amor. Ela continuava aplicando loção nas mãos. Naquele momento, a mãe de Jae-in disse que suas mãos eram gordas. Então, por mais que ela tentasse cuidar delas, nada mudaria. Nos dias seguintes, Chadong também fingiu ser o namorado de Jae-in. Ele foi ao parque de diversões com ela. Eles assistiram a filmes juntos e dançaram juntos. Mas, naquele mesmo dia, no caminho para casa, Chadong sentiu que algo estava errado. Por que Jae-in o levou para o beco escuro? Acontece que ela queria beijá-lo. Inesperadamente, Jae-in era a garota que cuidou de Chadong há 18 anos. Mas agora ela mudou completamente. Mas quanto mais velha Jae-in ficava, mais sua beleza declinava. Outros olhavam para ela e queriam se afastar. Mas Jae-in continuava tentando forçar um beijo em Chadong. Embora ele tentasse resistir, sua força não conseguia superar o peso dela. Jae-in ficou em frente ao espelho e repetidamente disse a si mesma que precisava controlar sua ingestão de alimentos, porque na noite passada, depois de forçar um beijo em Chadong, os dois confirmaram seu relacionamento. Jae-in também concordou em encontrar o primo de Chadong hoje. Assim que ela estava feliz, uma voz familiar veio de fora. Acontece que Chadong estava falando. Jae-in ouviu Chadong dizer que após esta missão, ele não queria ver Jae-in novamente. As mãos dela eram tão grandes que ele não conseguia nem engolir arroz. Só então, Jae-in percebeu que parecia que pessoas gordas não podiam ter amor. Se Jae-in não pudesse ter algo, então destruiria. Naquela noite, Jae-in foi ao restaurante conforme planejado. Nesse momento, Chadong ainda não sabia que seu plano havia sido exposto. Jae-in jogou a bolsa de 5 bilhões e um won. Ela o chamou de fraude. Depois de um tempo discutindo, eles foram levados para a delegacia. O interrogador perguntou a Jae-in por que ela bateu em Chadong. Jae-in mentiu que Chadong a levou para um beco pequeno na noite passada. Ele a beijou quando viu que não havia ninguém lá. Chadong levantou-se agitado e explicou que ele era a vítima, mas ninguém acreditou em Chadong. Chadong disse ao interrogador que ele era na verdade um promotor. Isso fez o interrogador entender ainda menos.
Ele achou que Chadong não estava arrependido, e estava louco. O interrogador providenciou para que Jae-in assinasse e saísse. Se-wong queria investigar as acusações de lavagem de dinheiro do prefeito Jung antes, então ele finalmente persuadiu Sotae a apoiar o prefeito Jung. Sotae transmitiu o compromisso de Se-wong amanhã ao prefeito Jung. O prefeito Jung ficou feliz quando recebeu um telefonema. A expressão do prefeito Jung mudou. Então, o prefeito Jung providenciou para que Wan-su saísse do trabalho mais cedo. Wan-su entendeu e acenou com a cabeça para mostrar que compreendeu. Nesse momento, Sotae estava se preparando para sair do trabalho, quando viu um pedaço de papel no chão. Assim que Sotae o pegou, Wan-su apareceu por trás e usou uma corda para estrangulá-lo. Sotae lutou e esfaqueou o braço de Wan-su com uma caneta. Depois de um tempo, Sotae foi arrastado para o corredor. A caneta também caiu no chão. Pouco depois, a polícia descobriu um corpo em um carro sem identificação na costa. O responsável pela investigação era Shi-Hu, da Força Tarefa Especial 1. A pele da vítima havia sido tratada com remédio, então a polícia não pôde identificar a vítima por enquanto. Nesse momento, Se-wong estava feliz com a reunião desta tarde. Um membro da equipe entrou e relatou que Sotae estava desaparecido. Se-wong ordenou a seus subordinados que encontrassem Sotae a todo custo. Os subordinados de Se-wong extraíram a câmera de vigilância da empresa de Sotae. Eles ficaram surpresos ao encontrar Gusik e Chadong juntos, então Se-wong ligou para Gusik. Só então Se-wong soube que eles estavam na delegacia. Wan-su tinha matado Sotae porque a caneta que caiu foi apanhada por Jae-in. Wan-su decidiu lidar com ela. Nesse momento, Jae-in não sabia de nada. Ela assinou com a caneta que apanhou. Assim que Jae-in saiu, Wan-su sentiu que finalmente podia ficar tranquilo. Mas nesse momento, Se-wong também veio por causa de Chadong. Se-wong descobriu que Jae-in estava trabalhando no grupo Wan-he, então a seguiu. Eles foram a um restaurante barato. Se-wong declarou claramente sua identidade. Se-wong esperava que Jae-in cooperasse na investigação do desaparecimento de Sotae. Se-wong deixou seu cartão de visita para Jae-in entrar em contato quando tivesse pensado sobre isso. Wan-su não conseguiu completar a missão, então não teve escolha a não ser ir embora. Se-wong recusou-se a deixar Chadong juntar-se à segunda força-tarefa. Felizmente, a primeira força-tarefa de Chi-Hu estava com falta de pessoal, então ela colocou Chadong e Gusik em um grupo. Para identificar rapidamente a vítima, Chi-Hu deixou Chadong ir com ela à sala de autópsia. No caminho, Chi-Hu perguntou a Chadong se ele tinha lido todos os documentos do caso da equipe. Chadong não pensou a respeito e disse que os tinha lido uma vez. Essa declaração faria qualquer líder pensar que o funcionário não estava trabalhando. Cuidadosamente, Chi-Hu pediu a Chadong para sair do carro imediatamente. Ela também disse que sua equipe não precisava de pessoas irresponsáveis. Mas Chadong disse que tais documentos seriam lembrados após lê-los uma vez. Mas Chi-Hu não acreditou. Nesse momento, Chadong teve que ler cada caso nos documentos. Só então, Chi-Hu desistiu da ideia de demitir Chadong. Depois que Chadong e Chi-Hu chegaram à sala de autópsia, eles descobriram através do método do assassino que este caso era semelhante a um caso de assassinato em série. Chi-Hu confirmou que se tratava de um caso de assassinato em série, mas Chadong observou cuidadosamente os detalhes. Mais tarde, quando a reunião da equipe aconteceu, Chadong disse que este não era um caso de assassinato em série. Então Chadong foi repreendido por Chi-Hu. Chadong não sabia onde descarregar sua raiva, então teve que contar a Gusik seus pensamentos. A conversa foi acidentalmente ouvida por Chi-Hu. Nesse momento, o prefeito Jung ligou para o vice-ministro Cho e disse que o caso que Chi-Hu estava encarregado era o caso de Wan-su matando o Sotae. Portanto, o vice-ministro Cho teve que pedir a Chi-Hu para parar a investigação. O vice-ministro Cho ligou para Chi-Hu e perguntou a ela sobre o status da investigação do caso. Quando ele disse que o caso ainda não tinha pistas, ele deu a ela exatamente meio mês. Caso contrário, o vice-ministro Cho transferiria o caso para a equipe de crimes graves. Quando Chi-Hu ouviu isso, ela não aceitou. Ela sabia que não conseguiria resolver o caso em meio mês. Nesse momento, Chadong recebeu uma mensagem da estação de rádio. Eles convidaram sua equipe para participar de um programa de entrevista. Como Chadong queria pegar o assassino rapidamente, ele se escondeu de todos e foi participar do programa. Enquanto Chi-Hu e os outros ainda reclamavam sobre onde Chadong estava, sua imagem apareceu de repente na TV. Chadong confiou em seu palpite e disse a todos que este não era um caso de assassinato em série. Nesse momento, Chi-Hu estava extremamente irritada. Ela só queria ir à estação de rádio e dar um tapa nele. Ao mesmo tempo, o prefeito Jung e Wan-su também estavam assistindo a essa entrevista. Chadong disse ao apresentador que o assassino provavelmente estava assistindo a este programa. Então Chadong só queria dizer a ele que não existe crime perfeito neste mundo. Mesmo que o assassino apagasse todas as impressões digitais e criasse um álibi, ainda era difícil para os humanos evitarem erros. Ao ouvir Chadong falar tão eloquentemente com uma expressão séria, apenas Wan-su sabia que a caneta da vítima tinha sido apanhada por Jae-in antes. Neste momento, o prefeito Jung também perguntou a Wan-su que tipo de erro ele cometeu que foi exposto. Wan-su fingiu estar calmo e disse que não poderia haver erro. Neste momento, Chi-Hu também chegou à estação de TV e deu um tapa forte em Chadong. Então, ela disse para ele sair da equipe de investigação dela. Mas Chadong disse que pelo menos agora, o culpado não ousaria cometer outro crime. Quem sabe? O culpado pode aparecer na frente de Chadong. Nesse momento, Jae-in estava olhando para a beleza. Outra ideia. Ela foi a um salão de beleza
e disse ao médico que queria embelezar todo o seu corpo. O médico disse que esses pedidos requeriam muito dinheiro. Então, Jae-in pegou todo o dinheiro que sua mãe lhe deu e colocou na frente do médico. A atitude do médico também mudou completamente. Ele imediatamente começou a reformar, porque estava com medo de que o cliente mudasse de ideia. Nesse momento, Won-soo queria encontrar Jae-in para recuperar a caneta, mas não sabia que ela havia feito uma cirurgia plástica. Won-soo tentou de várias maneiras, mas não conseguiu encontrar Jae-in. Ele começou a se preocupar que a caneta realmente poderia ter sido levada pelo Cha-dong. Além disso, na entrevista, Cha-dong também disse que ele havia encontrado provas do crime do assassino. Essa declaração deixou Won-soo preocupado. Então, à noite, quando Cha-dong estava bêbado e caminhando sozinho, Won-soo secretamente o seguiu. Até Cha-dong ir para um beco pequeno, Won-soo planejava lidar com ele lá. Mas Won-soo não esperava que isso fosse apenas o plano de Cha-dong. Cha-dong tinha certeza de que a pessoa na frente dele era o assassino. Parecia que o assassino já tinha assistido à transmissão ao vivo. Won-soo fingiu que passava, mas foi parado por Cha-dong. Infelizmente, Cha-dong acabou sendo derrubado por Won-soo, mas Cha-dong ainda conseguiu se levantar e perseguir o criminoso. Depois que Cha-dong o perseguiu até um prédio abandonado, ele e Won-soo continuaram a lutar. Cha-dong usou um golpe de ombro para derrubar Won-soo escada abaixo. Felizmente, Won-soo segurou-se firmemente no corrimão. Cha-dong também descobriu que estava ferido na cabeça. Quando Cha-dong tirou a máscara de Won-soo, sentiu que o rosto deste sujeito era um pouco familiar. No entanto, pode ser porque Cha-dong sofreu uma lesão na cabeça que não conseguia reconhecer onde tinha visto essa pessoa antes. Quando Won-soo implorou para que Cha-dong o salvasse, Cha-dong disse que desde que Won-soo admitisse que era o assassino, ele o salvaria. Mas Won-soo ainda se recusou a admitir. Quando Cha-dong viu que Won-soo estava prestes a desabar de exaustão, Cha-dong não teve escolha senão puxá-lo para cima. No entanto, assim que Won-soo foi resgatado, ele pegou o tijolo ao lado dele e estava prestes a matar Cha-dong. Nesse momento, a sirene da polícia soou de longe, então Won-soo teve que parar. Então Cha-dong voltou para a delegacia. Sob o questionamento de todos, Cha-dong finalmente lembrou onde havia encontrado o assassino. Cha-dong contou-lhes que da última vez que Gu-sik lhe mostrou a lista de testemunhas, ele tinha visto a foto do assassino. Assim, comparando cada pessoa, Cha-dong destacou Won-soo entre eles. Isso deixou Shi-Hu e Gu-sik extremamente surpresos, porque Won-soo era ligado ao prefeito Jung. Ao ouvir isso, Cha-dong entendeu algo. Eles rapidamente convocaram uma reunião de grupo. Cha-dong disse a todos que o prefeito Jung estava prestes a enfrentar um julgamento público. A pessoa que poderia colocá-lo em perigo era Sotai. Então ele matou alguém para eliminar a crise, e não foi confirmado se a pessoa morta era Sotai. Neste momento, o vice-ministro Cho recebeu uma ordem do prefeito Jung. O prefeito Jung pediu ao vice-ministro Cho que cremasse o corpo imediatamente. Enquanto isso, Cha-dong e os outros estavam comparando o DNA da vítima para ver se correspondia ao de Sotai. Mas, quando chegaram ao necrotério, o corpo já havia sido movido. Felizmente, eles chegaram a tempo de parar o carro. Se-wong queria prejudicar o prefeito Jung no julgamento público, então ele divulgou a notícia deliberadamente para que os espiões em seu grupo pudessem ouvir. Se-wong disse que Won-soo foi a testemunha. O prefeito Jung rapidamente soube dessa informação. Embora o prefeito Jung soubesse que isso era um plano de Se-wong, para evitar que Won-soo realmente o traísse, o prefeito Jung providenciou para que ele fosse para o exterior imediatamente. Inesperadamente, os passos de Won-soo foram secretamente seguidos por Se-wong. Ao mesmo tempo, Gu-sik também encontrou Won-soo coincidentemente na estrada. Quando Gu-sik soube que Won-soo estava indo para o aeroporto, ele imediatamente contatou Cha-dong. Quando chegaram ao aeroporto, o líder da equipe Se-wong já tinha chegado. Se-wong esperava que Won-soo pudesse testemunhar no julgamento público. Se-wong também perguntou por que o prefeito Jung queria que ele fosse embora. Won-soo não estava realmente com medo de ser morto no caminho? Infelizmente, antes que Se-wong pudesse dizer algumas palavras, Won-soo recusou. No entanto, Won-soo ainda foi capturado por Cha-dong e os outros. O período de recuperação pós-cirúrgico de Jae-in terminou rapidamente. O médico removeu suas bandagens. Neste momento, Jae-in realmente queria ver sua verdadeira aparência. Quando Jae-in olhou no espelho, ela de repente se levantou surpresa. Jae-in sentiu que seu novo rosto era tão bonito quanto um anjo. No entanto, justo quando estava feliz, seu queixo de repente deslocou. O médico ficou sem saber o que fazer ao ver essa cena. No final, Jae-in teve que passar por outra cirurgia para consertar o queixo. Depois que Jae-in ficou bonita, ela se tornou mais confiante ao andar no shopping. Todos ao seu redor a olhavam com admiração. Jae-in até puxava o cabelo para mostrar sua beleza. Parecia que a beleza era realmente uma vantagem. Jae-in estava se segurando por mais de 20 anos. Agora, ela também podia comprar as coisas que gostava. Ela não precisava mais se preocupar em ser criticada ao usá-las fora de casa. Nesse momento, Jae-in de repente viu sua mãe. Ela ficou com medo e rapidamente se escondeu para o lado com medo de que sua mãe descobrisse. Assim que Jae-in estava prestes a fugir, ela encontrou o mordomo. Mas depois que Jae-in mudou sua aparência, o mordomo nem a reconheceu. Não só isso, ele também se sentiu atraído pela Jae-in atual. Jae-in se acalmou e não estava mais com medo, porque seu corpo inteiro havia mudado. Então Jae-in caminhou na frente de sua mãe e mostrou deliberadamente sua arrogância. Sua mãe ficou com ciúmes e raiva enquanto afastava o mordomo. Naquela noite, Jae-in foi ao bar para se divertir, mas encontrou a pessoa de quem gostava na sua frente. Sua reação instintiva foi evitá-lo.
mas Jae-in pensou novamente que estava errada, porque agora ela havia se tornado uma beleza, então tinha que retribuir o que Chadong havia feito a ela. Neste momento, Chadong também estava completamente atraído por Jae-in. Ele segurou o aviso da pessoa procurada na frente dela. Ele perguntou se ela viu a mulher na foto. Jae-in pensou por que o promotor estava procurando por ela. Então, ela perguntou a ele o que aconteceu com essa pessoa. Chadong disse que a pessoa na foto poderia ser considerada uma arma ambulante. Jae-in foi mais uma vez caluniada pela pessoa que ela gostava. Ela disse que tinha conhecido essa pessoa ali. Então, Jae-in, de repente, socou Chadong no rosto. Inesperadamente, Chadong foi espancado. Mas ele não só não a culpou, como também perguntou se a mão dela estava machucada. Nesse momento, Chi-Hu também chegou aqui. Quando Chi-Hu viu Chadong conversando com outra garota, ela se aproximou dele, puxou sua orelha e o arrastou embora. Isso deixou Jae-in muito chateada, porque a pessoa de quem ela gostava estava sendo levada por outra mulher daquela forma. O motivo pelo qual Chadong e os outros correram para encontrar Jae-in foi porque a polícia havia encontrado o assassino de Sotai. Eles estavam conduzindo uma investigação da cena do crime, quando Chadong e Chi-Hu reencenaram a cena do crime. Ele se lembrou que o relatório de autópsia dizia que a mão direita da vítima estava rígida e mostrava sinais de estar segurando algo. Então Seu Tai usou toda a sua força para agarrar algo antes de morrer. Então Seu Tai atingiu o braço esquerdo de Wan-Su, mas Chi-Hu disse que Chadong estava paranoico. Então Chadong de repente pensou na caneta. Só então Chadong soube que ela tinha sido pega por Jae-in inesperadamente. Assim que Jae-in saiu do portão do hospital, ela recebeu uma ligação de um estranho. O interlocutor estava bem ao lado dela. Wan-Su não podia acreditar no que estava vendo porque ontem Jae-in ainda estava mais de 100 quilos acima do peso, mas agora ela tinha um corpo extremamente atraente. Quando Wan-Su se acalmou, Jae-in já tinha entrado no carro e ido embora. Naquela noite, Jae-in voltou de uma festa em um bar às 12 horas. Ela chamou um táxi para voltar ao hotel. Inesperadamente, o motorista era Wan-Su, mas Jae-in não sabia do perigo. Ela até desligou o telefone de Chadong. Logo depois, Jae-in descobriu que o motorista estava indo pelo caminho errado. Wan-Su disse a Jae-in que esse caminho seria mais rápido. Nesse momento, Jae-in recebeu uma mensagem de texto de Chadong, dizendo que o assassino que matou Seu Tai queria matá-la, porque a caneta que Jae-in estava segurando era a prova decisiva. O assassino queria pegá-la, mas Jae-in não acreditou. Nesse momento, Chadong enviou uma foto do assassino. Jae-in olhou e descobriu que o motorista era a pessoa da foto. Neste momento, ela começou a ficar nervosa e pediu ao motorista que parasse o carro, mas ele não prestou atenção. Por sorte, Jae-in descobriu que havia um carro de polícia à frente, então ela se arriscou a pegar o volante. O carro bateu no carro de polícia. Pouco tempo depois, Chadong e os outros receberam a notícia de que o assassino havia sido preso. A pessoa que denunciou o caso foi Jae-in. A mãe de Jae-in descobriu que Jae-in estava ferida, então ela correu para o hospital. Depois, ela confundiu outro paciente obeso com sua filha. Então chorou e teve um colapso mental. Jae-in viu essa cena, então foi até sua mãe e disse que ela era